Bom, gente, nós vamos hoje trabalhar com a resolução de exercícios, com as perguntas das atividades que eu já havia passado nas aulas anteriores, certo? Alguns alunos vieram me pedir para mostrar qual era a solução das questões, né? Achei muito válido esse pedido, então nós vamos hoje trabalhar com essas questões. Então, a primeira atividade tinham 5 perguntas, né? E nós vamos respondê-las agora. A primeira pergunta dizia o seguinte: determinar o valor do seno, cosseno e tangente de alfa e beta no triângulo PQR. Então, a gente tem aqui o triângulo retângulo PQR e nós temos que determinar o valor do seno, cosseno e tangente dos dois ângulos, o ângulo beta e o ângulo alfa, certo? Primeiramente, pessoal, a gente teria que perceber o seguinte: aqui eu tenho a medida do lado RQ, que é 12, e tenho a medida desse lado PQ, que é 5. Mas falta aqui a medida do lado PR, né? Que eu vou chamar de X. Como é um triângulo retângulo, perceba que essa medida aqui, X, é a hipotenusa, né? Então, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para resolver, né? Então, utilizando aqui o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa, que é x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, que é 25, mais 12 ao quadrado, que é 144. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25 mais 144, que é 169. X vai ser igual a raiz quadrada de 169. Aqui, a potência passa com a operação inversa, né? É a raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 169 é 13. Então, essa medida aqui, gente, é 13, certo? Agora sim eu posso calcular, né? Então, o seno, eu estou atrás do seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. O seno de alfa. O seno é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Qual é o cateto oposto aqui? Primeiramente, aqui esse ângulo alfa. O cateto oposto é 12 e a hipotenusa é 13. O cosseno de alfa. O cosseno de um ângulo, ele é igual ao cateto adjacente a esse ângulo. Então, aqui o 5, sobre a hipotenusa, que é 13. E a tangente de alfa. A tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto a esse ângulo, que nesse caso vai ser 12, sobre o cateto adjacente, que é 5. Então, 12 sobre 5. Pronto, achei as medidas do seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Agora, falta achar do ângulo beta, né? Então, eu também tenho que achar o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta. Então, agora eu vou trabalhar com esse ângulo aqui, o ângulo beta. Eu vou ter que o seno de beta vai ser igual ao cateto oposto, que é 5, sobre a hipotenusa, que é 13. O cosseno de beta é o cateto adjacente, que é 12, sobre a hipotenusa, que é 13. E a tangente de beta é o cateto oposto, que é 5, sobre o cateto adjacente, que é 12. Pronto, achei todos os valores que a questão pediu. Agora vamos à questão 2. Na questão 2 diz o seguinte: determinar x e y na figura representada, e ele dá um dado. Diz que o seno de 30 graus é igual a 1/2. Então, ele quer aqui que eu determine o valor de x e o valor de y, certo? E a primeira informação que ele me dá é que o seno de 30 graus é igual a 1/2. Então, eu tenho o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. O que é o seno de um ângulo? A gente não viu que o seno é o cateto oposto, ou seja, x,
dividido pela hipotenusa, que nesse caso é 8. Então, pessoal, eu tenho a seguinte relação. Eu vou ter que 1/2 é igual a x sobre 8. Fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ter que 2x é igual a 8 vezes 1, 8. Então, x vai ser igual a 8, 2 que estava multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 8 dividido por 2 dá 4. Então, x igual a 4. Pronto, já sei o valor de x, né? Como é que eu posso achar o valor de y? Aqui eu já tenho o valor de x. Uma das formas de achar, eu posso fazer o teorema de Pitágoras, certo? Para achar o valor de y, já que eu já tenho a medida da hipotenusa de um dos catetos. Mas eu também posso usar o seguinte. Eu sei, pela tabela dos ângulos notáveis, que o cosseno de 30, ele é igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Pela tabela dos ângulos notáveis, eu sei isso. Mas o que é o cosseno de um número? Desculpa, o cosseno de um ângulo. É o cateto adjacente a esse ângulo. Então, aqui o cosseno de 30 vai ser y sobre a hipotenusa, que é 8. Pronto. Então, eu tenho essa relação aqui, da mesma forma que eu achei o valor de x. Então, eu vou ter que raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 8. Fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ter... Sim, fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ter que 2y vai ser igual a 8 vezes a raiz de 3. Então, y vai ser igual a 8 raiz de 3 dividido por 2. Y vai ser igual a 8 dividido por 2 dá 4 raiz de 3. Pronto. Então, eu achei o valor de x e o valor de y como a questão pediu. Na questão 3, nós vamos ter o seguinte. Considere o triângulo retângulo representado e determine o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Então, eu tenho aqui o ângulo alfa, né? E eu quero determinar o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. O seno de alfa é o cateto oposto, que é 8, sobre a hipotenusa, que é 10. Eu posso deixar assim, ou eu ainda posso dividir por 2, para simplificar essa fração. 8 dividido por 2 dá 4, e 10 dividido por 2 dá 5. 4 quintos. O cosseno de alfa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente a esse ângulo, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 10. Eu também posso deixar assim, ou também dividir por 2 para simplificar. Então, 6 dividido por 2 dá 3, e 10 dividido por 2 dá 5. 3 quintos. E agora a tangente de alfa. A tangente de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo, que nesse caso é 8, sobre o cateto adjacente ao ângulo, que nesse caso é 6. Também posso dividir aqui por 2, que vai dar 8 dividido por 2 dá 4, e 6 dividido por 2 dá 3. 4 terços, certo? A questão 4. A questão 4 diz o seguinte. Dado o triângulo retângulo ABC, calcule o seno e o cosseno de alfa. Então, eu vou ter aqui o ângulo alfa e eu quero calcular o seno de alfa e o cosseno de alfa. Mas percebam que aqui eu tenho apenas os valores dos catetos, né? Eu não tenho o valor da hipotenusa, que eu vou chamar de x. Então, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para isso. Então, eu vou ter x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado, que é 64. Então, x ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64, que dá 100. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 100. X é igual a 10. Então, aqui x mede 10, ou seja, a hipotenusa desse triângulo mede 10.
Com isso, agora eu posso achar os valores do seno e cosseno. O seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 10. Posso dividir aqui, simplificando por 2. 6 dividido por 2 dá 3, e 10 dividido por 2 dá 5. Então, 3/5. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente ao ângulo, que é 8, sobre a hipotenusa, que é 10. Posso dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4, e 10 dividido por 2 dá 5. 4/5. E agora vamos à questão 5. A questão 5 é um probleminha, e ela diz o seguinte: num campeonato de asa delta, um participante se encontra a uma altura de 160 metros e vê o ponto de chegada a um ângulo de 60 graus, conforme a figura. Calcular a componente horizontal x da distância aproximada em que ele está desse ponto de chegada. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui na própria questão ela já mostra a figura, né? Então, tem um carinha aqui no asa delta, ele está aqui nesse ponto B, certo? Ou seja, comparado aqui ao chão, ele está no ponto A, não é assim? E ele está a 160 metros do chão, ó. Aí ele vê o ponto de chegada. O ponto de chegada é esse ponto C. Ele vê esse ponto de chegada através de um ângulo de 60 graus. E a questão quer saber qual é a medida desse x aqui, que é a medida entre o ponto onde ele está, a medida horizontal do ponto onde ele está, e do ponto de chegada, que é onde ele tem que chegar, não é assim? Então, como é que a gente pode fazer isso? Nesse caso, eu só tenho a medida do ângulo, que é 60, e tenho a medida de um dos catetos, que é 160 metros. Não é assim? Mas eu tenho o seguinte. Percebam que, nesse caso, eu posso trabalhar muito bem com a tangente, pessoal. Por que com a tangente? Porque eu vou ter a medida de um dos catetos, a medida do ângulo, e eu estou atrás da medida do outro cateto. Eu não tenho a hipotenusa. E é complicado calcular essa hipotenusa porque eu também não tenho a medida aqui de um dos catetos, certo? Então, para facilitar, eu posso utilizar a tangente desse ângulo de 60 graus. E pela tabelinha dos ângulos notáveis, eu sei que a tangente de 60 graus é raiz de 3, certo? Mas o que é a tangente, pessoal? A tangente não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Não é assim? Então, eu vou ter a seguinte relação. Raiz de 3 é igual a x sobre 160. Então, x, né, fazendo aqui meio pelos extremos, x vai ser igual a 160 raiz de 3. Poderia deixar dessa forma, certo? Ou a gente poderia calcular aqui 160 vezes a raiz de 3 numa calculadora, por exemplo, e me daria o valor aproximado. Então, x é aproximadamente 277,13 metros. Pronto, eu espero que vocês tenham compreendido agora as questões e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo.